Graça e paz. Estou repetindo aqui, porque como é ao vivo a gente não... Então assim, quero agradecer os irmãos e as irmãs pelas orações a meu favor. Hoje eu estou bem, como os irmãos podem ver, estou em casa, né? Cumprindo aí aquelas determinações aí das nossas autoridades. A palavra de Deus diz que nós temos que estarmos sujeitos às autoridades porque elas são constituídas por Deus. E se nós resistirmos a qualquer autoridade, estamos resistindo não às autoridades em si, nós estaremos resistindo a Deus em primeiro lugar. Então devemos cumprir. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. A nossa fé, ela está fundada em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Como postei essa semana, lá em Eclesiastes capítulo 3, lá diz que nós temos um tempo de nos abraçar, de nos aproximar um do outro, mas há um momento de a gente romper isso, de nos afastar, e eu acredito que esse é o momento. Deus está cuidando de nós, Deus é misericordioso, Deus é bom para conosco. Portanto, devemos dar ouvidos e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 10. Os irmãos se lembram que nós estamos estudando a lição são estudos bíblicos de uma revista chamada Didaquê, Revitalizar para Frutificar. E a lição de hoje, ela está embasada em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Nós iremos fazer essa leitura, nesse momento. Os irmãos estão aí com a Bíblia. Abram lá no livro de Apocalipse de João, lá no capítulo 3, de 1 a 6. Trata-se de uma das cartas que o Espírito de Deus entregou a João para serem notificadas, transmitidas ali pelo menos 7 igrejas, e aqui é uma delas, a igreja de Sardes. Então assim diz o texto: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Este texto é o texto da nossa lição de hoje, texto básico. Nós vamos falar com Deus nesse instante, orando ao Senhor, pedindo sabedoria e também intercedendo, por aquelas famílias que diante dessa situação, dessa epidemia, perderam aí os seus queridos. Nós vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus nesse instante.
Deus amado, Deus bendito, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, porque Tu estás conosco. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos consola, é o Senhor quem tem nos conduzido em todos os momentos da nossa vida. Neste momento de tribulação, neste momento de tristeza, o Senhor tem estado conosco. Também, ó Deus, nos alegramos, porque Tu estás conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio, é a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, ensina-nos os Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos firmes em Ti. Que estes momentos, ó Deus, não sejam momentos em que venhamos a desanimar. Este momento, ó Deus, que estamos separados fisicamente uns dos outros. Que não sejam momentos de desânimo, mas pelo contrário, Senhor. Sejam momentos em que venhamos a nos fortalecer ainda mais a nossa fé no Senhor. Sabemos que Tu podes todas as coisas. É o Senhor que está no controle. Tu és soberano, Senhor de todas as coisas. O Senhor sabe o fim de todas as coisas. Ó Senhor, nos ajude e abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos amigos. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo espalhado pelo mundo inteiro. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que choram neste momento. Guarda-os, ó Deus, e os fortalece. Aqueles que ainda não Te conhecem, que possam Te conhecer como único e suficiente Salvador. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Deus. Abençoa as autoridades. Abençoa, Senhor, autoridades civis e eclesiásticas, para que tenham sabedoria vinda de Ti no combate, ó Deus, a este vírus. Seja louvado o Teu nome, Senhor. O Senhor está conosco. Nós oramos e nós também agradecemos. Amém. A lição de hoje retrata um quadro específico da igreja de Sardes. O diagnóstico da igreja de Sardes não era assim muito animador. Pelo contrário, é bastante desesperador. Porque a igreja de Sardes, ela estava vivendo assim. Uma igreja despreocupada com a obra de Deus. Uma igreja que estava negligenciando a integridade, o zelo no trabalho do Senhor, fazendo as coisas de qualquer maneira. Ou, por um outro lado, sendo uma igreja até mesmo ritualista, mas era apenas aparência. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que ela tinha a aparência de uma igreja viva. Pelo que o texto nos informa, era uma igreja que provavelmente tinha várias atividades, várias ações, mas aquilo não passava apenas de aparência. Não havia amor, não havia compromisso com Deus. Faziam por fazer aquilo. Era apenas uma aparência. Então ela vivia assim, mas ela, no fundo, ela estava morta, como diz o texto. Aparência de que vives, diz o texto, mas estás morta. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, algumas comunidades nos dias de hoje também têm apresentado esse quadro. É um quadro muito triste para uma igreja, né, para uma comunidade que glorifica, que busca o nome do Senhor, que trabalha, mas muitas delas têm só aparência, pompa, luxo, né? Nada mais do que isso. Como disse o profeta Ezequiel, são vales de ossos secos, precisam de vitalidade, urgentemente. E cada comunidade deve buscar no Senhor, né,
essas causas, né? O que está causando isso? O que está motivando a igreja e levando a igreja à morte? E deve solucionar isso, buscar a solução. E a igreja já sabe que a solução é Cristo Jesus. É viver uma vida em Cristo, não uma vida em si mesma. Uma igreja que vive para si mesma está morta. Então, cada comunidade hoje deve buscar uma solução. E a carta também ela apresenta, como está aí, um apelo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Olha aqui a chave, arrependimento. Este é o primeiro passo da igreja que deseja vitalidade, que deseja revitalização. Arrependimento. Nós sabemos que a palavra arrependimento, o que dirá atitude nos dias de hoje, é alguma coisa longe, em desuso. Não há uma preocupação quanto a isso. Mas a palavra de Deus insiste, do começo ao fim, que todos devem arrepender-se. Todos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse isso diante de um episódio tão grande, aquela destruição das torres de Siloé. Muitos se gabavam, não, mas nós não éramos iguais àqueles que foram mortos naquela tragédia. Mas ele vai dizer que se todos não se arrependerem de igual modo, não verá o reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus, não tem como fazer a obra de Deus, porque Deus é vivo, Deus é santo, Deus é justo. Por isso, irmãos e irmãs, devemos apresentar a Deus sinais de vitalidade, porque Deus deseja, o Senhor deseja ver na igreja. E aqui a nossa lição de hoje irá nos ensinar, irá nos mostrar alguns desses sinais que deverão ser notórios na nossa vida, na nossa forma de falar e na nossa forma de viver. Então, o primeiro sinal aqui que a nossa lição traz é uma realidade condizente com a aparência. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Essa é uma desconcertante constatação que o Senhor faz da igreja de Sardes. Ele vai dizer: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que constrangimento! A igreja aparentava ser uma coisa, mas na realidade era outra. A igreja falava uma coisa, mas vivia outra. Tinha fama de ser uma igreja viva, mas estava praticamente morta. Parece-me que é uma carta bem atual para os nossos dias. Basta vermos, irmãos, na situação em que estamos vivendo hoje. As pessoas elas estão longe daquilo que realmente Deus ensina nas Escrituras. Então nós podemos observar isso. A falta de ética, né, a falta de moral, a falta de compreensão, de conhecimento ou a falta de prática, né, diante de tudo que está acontecendo, né? Então é um momento para nós refletirmos sobre isso. O nominalismo é um grande mal na igreja de hoje. Há muitos crentes e há muitas igrejas que vivem, né, por conta do nome. Está parecendo o templo lá da Torre de Babel, né, em que os homens queriam construir ali uma torre para chegar aos céus, e cada um ali preocupado com o seu próprio nome. Havia lá pessoas de renome, e hoje parece que não está muito diferente, pois não viveram, e hoje, trazendo para os dias de hoje, não vivem inteiramente para Jesus. São árvores que não produzem frutos dignos de arrependimento. Né? Então está aqui, João, à beira do lago, ele vai dizer, né, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né, produzir frutos dignos de arrependimento? Então não basta ser
uma igreja, uma denominação, ter aí emissoras de televisão, ter isso ou aquilo, isso é importante, mas isso é uma coisa aparente. O que Deus está observando é a espiritualidade, a sinceridade, é o coração, é a vida de cada um, é o modo de falar, o modo de viver. Há crentes hoje que imaginam que falar palavrão não é pecado. Há crentes hoje que imaginam que viver na bebedeira todos os finais de semana não é pecado, e depois vão participar do culto, da mesa do Senhor, naquele ritualismo ali, pensando que Deus está sendo enganado, ludibriado, vivendo de aparência, como Israel vivia lá em Isaías 58. Então, o que a igreja está fazendo hoje? Vivendo de aparência. Então, a realidade é que deve condizer com a nossa aparência. Se eu falo, eu devo viver, eu devo agir, eu devo ser autêntico, como as Escrituras ensinam, como foram os apóstolos, né? Citando Paulo, Tiago e tantos outros ali, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, devemos produzir frutos, porque a árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada no fogo, como diz Mateus 3, 8 e 10. E esse é um recado para os crentes de tradição, né? Tradição. Uma reflexão. Nós devemos ter um equilíbrio entre a tradição e a prática da palavra de Deus, né? Existem pessoas, existem denominações que ficaram, né, engessadas. Imaginam que não podem agir, fazer alguma coisa em prol do ser humano, do outro, do próximo. Esquecem dos mandamentos de Jesus. Israel está vivendo assim na época de Cristo. Uma comunidade engessada por conta da lei, por conta de normas, por conta de ritualismo, por conta de tradicionalismo. Esqueciam, na verdade, de uma tradição perfeita, a base perfeita para saírem, para fazerem alguma coisa, para fazerem justiça, usarem de misericórdia, e assim não faziam. E hoje em dia nós precisamos fazer isso. Entendermos que Deus está nos cobrando, que a tradição é a nossa casa, mas não deve impedir-nos de agir de maneira nenhuma. Ela não deve nos engessar. Ela deve nos impulsionar na direção de Deus em primeiro lugar, para fazermos aquilo que Deus nos ordena em favor dos necessitados, das pessoas, do nosso próximo, do nosso irmão. Mas há também um tom, ele fala com o mesmo tom, o mesmo recado, com o mesmo tom para os crentes de emoção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, emocionalismo é um outro extremo perigoso. Não é ruim, Deus não impede o crente de se emocionar na igreja, onde quer que ele estiver, mas ele não pode fazer da emoção uma doutrina, um meio de vida, uma evidência para dizer, ó, isso aqui é uma manifestação do Espírito, é um derramar do Espírito. Não. Emoção é emoção. Você pode procurar aí, né, saber mais a respeito disso. Psicologicamente você vai encontrar aí inúmeros livros, literaturas falando a respeito disso. A emoção faz parte do ser humano. Então não se faz jamais, né, do emocionalismo uma forma de conduta, né, uma evidência para que Deus está ali, somente ali, derramando o seu Espírito. Não. Então há uma mensagem também. Isso é só uma aparência. É isso que ele quer dizer. Emocionalismo, tradicionalismo é algo aparente, mas Deus ele vai um pouco mais profundo. Deus quer ver a tradição, o emocionalismo, mas a prática de tudo isso. Que isso condiz com o que você fala, com o que você vive,
na sua vida, no seu convívio, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você esteja. Dentro da igreja, dentro da sua casa, com os seus filhos, enfim, com a sua família. E eu acredito que é um momento aí oportuno, né? Deus está permitindo isso, né, acontecer, porque talvez aí a sua família, né, os seus, precisam um pouco, não da sua aparência, mas precisa da sua presença real, né? Da sua prática, daquilo que você canta lá na igreja, daquilo que você fala lá na igreja, no templo, né? No templo. Então talvez alguém aí muito próximo de você, na sua família, está precisando disso, da sua ação aí, tão próximo aí. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A aparência que exibimos deve ser expressão do que realmente somos. Quando alguém vai ao médico e deseja mesmo ser curado, não esconde suas dores, nada do que está sentindo. Esse é um passo importantíssimo para a revitalização da saúde. O mesmo princípio se aplica à saúde espiritual, à nossa saúde espiritual. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, não devemos esconder nada. É claro que nós pressupomos que Deus não sabe de muitas coisas, mas Ele conhece todo o nosso ser, conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Deus conhece as nossas intenções, Ele sabe muito bem, conhece as nossas dores. Então, por que não falar com Deus? Nós temos o nosso quarto, agora temos a nossa casa inteirinha para nós, é isso? Junto da família, para contarmos a Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, nos inquieta, que traz a ansiedade, né? Que é o mal desse século, a ansiedade. Quanta gente ansiosa, né? Neste momento aí que estamos vivendo, correndo de um canto para o outro, ansiosas. Mas Deus tem cuidado de nós. Está escrito lá na carta de Pedro que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e Ele tem cuidado de nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, então a realidade, ela deve ser condizente com a aparência. Ele não está dizendo que não devemos ter aparência. Devemos apresentar a aparência. Alguém precisa ver, mas ela deve ser condizente, não é isso? Com a realidade. Ok? Então a segundo sinal aí é conhecimento associado à prática. Os crentes de Sardes erravam, não por falta de conhecimento, eles tinham conhecimento. Por isso, conforme o versículo 3, eles foram chamados para demonstrar fidelidade à palavra recebida, foram chamados para demonstrar arrependimento, foram chamados para vigiarem, porque Deus viria como ladrão, tinha conhecimento dos mandamentos do Senhor, e o conhecimento dos mandamentos é o que realmente determina a nossa conduta. E determinava a conduta deles, mas é preciso praticar. Não basta sermos ouvintes, conhecedores dos mandamentos de Deus. Precisamos praticar. Não basta ter conhecimento teológico, doutorado, aquela coisa toda, né? Todo o conhecimento do mundo, teológico que seja, de Deus que seja, se você não tem prática disso, não serve para nada. O homem que não pratica a palavra de Deus, diz Paulo, é como aquele que se contempla diante do espelho. Ele se contempla, ele vê o rosto dele, percebe alguns defeitos aqui, uma beleza lá, mas de repente ele sai diante do espelho, diz Paulo que ele esquece como era realmente a face dele. Então, se você não pratica, é a mesma coisa, essa metáfora é válida. Então você esquece, você acaba esquecendo do que você
aprendeu do seu conhecimento. Então, conhecimento deve estar associado à prática. Jesus nos ensinou isso o tempo todo. Ele praticou, ele ensinou, ele praticou. Os discípulos de Jesus fez a mesma coisa. Então não basta sermos aí, amados, conhecedores de toda a teologia, de tudo mais que diz respeito a Cristo. O mundo conhece muito bem quem é Cristo. Os demônios conhecem muito bem. Nós devemos conhecer, sim, o nosso Deus, mas devemos praticar aquilo que Ele nos ensina. Do contrário, não tem fruto, não há fruto, não há efeito. Então, os crentes de Sardes, eles erravam porque não praticavam. Não é porque não tinham conhecimento. Então, a igreja de Cristo hoje erra porque não pratica. Onde está a evangelização nossa hoje? Da igreja? Falar de ações sociais, fazer ações sociais, falar um monte de coisa que existe, que estão falando na mídia e tudo mais, isso é importante. Mas evangelizar é falar do amor de Cristo, da salvação. Cristo é vida, é a única solução para os problemas da humanidade. Lamentavelmente, a igreja e retornando, queridos. Então, conhecimento associado à prática, né? Então, devemos conhecer os mandamentos do Senhor, porque a palavra de Deus é a única regra de fé e prática nossa, da igreja. É uma verdade absoluta. A igreja está negligenciando, está procurando andar por suas próprias pernas, como se pudesse fazer isso. A igreja não vive sem Cristo. Sem Cristo não tem como. Cristo é a vida da igreja. É a vitalidade da igreja. Precisamos voltar a Cristo. Então, a palavra de Deus, lá em Apocalipse 1:3, vai dizer: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas. Conhecimento associado à prática é a atitude própria daquele que deseja crescer. Então, para revitalizar a saúde física, não basta saber que existem medicamentos e conhecer as suas propriedades. É preciso fazer uso diligente deles. O mesmo acontece com a revitalização espiritual no que se refere ao conhecimento e ao uso da palavra. A última questão aqui, o último sinal que Deus deseja ver, é ortodoxia associado à candura. O versículo 4 afirma: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andaram de branco e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O termo aqui, ortodoxia, segundo um dicionário, indica conformidade absoluta com um certo padrão ou norma ou dogma. Então, ser um cristão ortodoxo é crer na Trindade, é ter a Bíblia como única regra de fé e prática, é conhecer e seguir a doutrina cristã. Assim viviam umas poucas pessoas em Sardes. E essas poucas, elas demonstravam candura, né? Alvura, santidade, pelo que foram consideradas dignas de andar de branco junto com o Senhor. É sugestivo, então, observar que esses se mantiveram fiéis ao Senhor em todo o tempo. E eles tinham este privilégio de andar de branco junto com Deus. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor, diz a palavra de Deus. E santidade é para aqueles que se aproximam de Deus. Deus cuida, Deus santifica. E há uma indicação de candura, conforme o dicionário, dizendo que a palavra candura
significa alvura, pureza, ingenuidade, simplicidade, inocência, ausência de artifício. A igreja não precisa de artifícios. O crente não precisa de artifícios. O crente precisa santificar a sua vida. Buscar essa santificação. Nós cantamos nas nossas reuniões, em especial quando estamos reunidos à mesa do Senhor. Senhor, torna-me mais alvo do que a neve. Olha aí, mais branco do que a neve. Assim, meus irmãos, candura, né? Devemos andar com o Senhor. E teremos esse privilégio de andar com o Senhor se caminharmos pelo caminho da santidade. Santidade ao Senhor. Diz lá em Hebreus, e parece que no capítulo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, naquele pequeno grupo da igreja de Sardes, havia lá um grupo que associava, né, a ortodoxia com uma vida de candura, de santidade. Né? Você pode ser ortodoxo, você pode manter ali firme a sua crença, né? Porque cremos numa verdade absoluta, né? E sabemos que ela existe. O mundo não crê nisso hoje, mas a igreja crê. Você pode ser ortodoxo, mas deve estar associado à santidade. Então, assim, meus irmãos, em geral, se olharmos direitinho também, muitos julgam ortodoxos, mas muitos costumam ser arrogantes, intolerantes, que não deve ser assim. A igreja não deve ser assim. Pelo contrário, a igreja deve ser uma igreja simpática, uma igreja amável, uma igreja que usa de gentileza, né? Uma igreja que usa de mansidão, de humildade, de longanimidade, de amor, de amizade, não com o mundo, né? Não é fazer amizade com o mundo, mas amizade com Deus, amizade com o próximo, com o crente, com aquele que anda nos caminhos do Senhor e pregar, né, essas virtudes ao mundo que desconhece essas virtudes, que são virtudes do Espírito Santo, são virtudes do Senhor Jesus. Devemos seguir a verdade em amor. Fica claro, amados, na carta endereçada a Sardes, a igreja de Sardes, que são esses os sinais de vida que o Senhor deseja ver em sua igreja. Primeiro, realidade condizente com a aparência, conhecimento associado à prática e à ortodoxia associada à candura. E por fim ele termina, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 6. Então nós temos ouvidos, devemos ouvir o que Deus diz às igrejas. Fica aqui três perguntinhas para a nossa reflexão. Você acha que a igreja evangélica brasileira é o que aparenta ser? A deficiência maior da igreja evangélica brasileira hoje é teológica ou ética? Em sua comunidade, como é a relação entre ortodoxia e amor? Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós teremos mais à tarde, né, outras lições e também a mensagem do culto vespertino. No próximo domingo estaremos pensando sobre o vinho novo que revitaliza a igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos praticar a palavra de Deus. Em suma, é isso que Deus está nos ensinando aqui com esta carta à igreja de Sardes. Que você não seja um crente aparente, que a sua vida seja autêntica na presença de Deus. E que você seja feliz, alegre, que você seja um crente vitorioso por onde quer que você passar. Então, o que você falar, viva. Não precisa falar muito, mas o que você falar, viva. Se você fala muito, então você deve viver bastante. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo dia
e vamos interceder uns pelos outros, que tudo isso logo vai passar. Não é falta de fé, não é medo, porque o amor lança fora o medo. Isso é um cuidado, é ser, como diz a palavra de Deus, prudente. A palavra de Deus diz que devemos ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Vamos lançar fora a malícia, julgamentos e tudo mais, porque isso pertence ao Senhor. Vamos agir, fazer a nossa parte como igreja, como povo de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, graças te damos pela lição que tivemos hoje. Que devemos viver uma vida que te agrada, não uma vida de aparência, não uma vida apenas de conhecimento e não uma vida apenas de ortodoxia. Ó Senhor, que a maneira de nós falar, a maneira de nós vivermos, a maneira que falamos, que tudo isso, Senhor, seja condizente com a nossa prática e com a tua vontade. Que a nossa prática seja condizente, sobretudo, com a tua vontade, Senhor. Vontade essa revelada na tua palavra. Em nome de Jesus, dê-nos um dia de paz, de alegria e de vitória na tua presença. Em nome de Jesus.